a resposta. Então, a cosmogonia é a resposta mitológica. Tá? Segundo, nós temos a cosmologia. A cosmologia é justamente o princípio de resposta a partir da natureza. Nós vamos dar uma resposta tendo por base a natureza, tá? Mas, ao mesmo tempo, usando não o pressuposto da fantasia, da imaginação, da ficção e da magia, e sim usando o pressuposto da razão, da ciência, da lógica, da historicidade. E se é histórico, é uma realidade concreta, baseada em fatos e em provas. Então, eu passo a ter uma resposta tendo por base a natureza, associada a elementos de racionalidade, de fundamentação concreta, de fundamentação histórica, eu passo a ter a resposta cosmológica. E a terceira é a resposta antropológica, onde eu, enquanto filósofo ou qualquer cientista, buscará a resposta dentro do próprio ser humano, a partir do próprio ser humano. Então, cosmogonia, cosmologia e antropologia. Isso nos faz, ou nos coloca diante, de uma divisão já da filosofia, que é a filosofia pré-socrática e filosofia socrática e pós-socrática. Em que consiste isso? A filosofia pré-socrática, ela sempre será uma filosofia cosmológica. Ou seja, os filósofos pré-socráticos buscarão a resposta no elemento da natureza, lá fora. Tá? Já a filosofia socrática, ela parte do elemento interno, do elemento presente no antropos. Então, isso diferencia filosofia pré-socrática e filosofia socrática. A resposta é filosófica, mas onde eu busco a resposta que é o segredo, para caracterizar a filosofia pré-socrática e a filosofia a partir do Sócrates. Tá? Terceiro conceito, imobilismo e mobilismo. Lembrando, essa caneta, ela é móvel. Por que ela é móvel? Porque qualquer força externa a ela é capaz de atuar sobre ela e fazer com que ela se movimente. Então, força externa, atuando sobre ela, movimento. Sempre que há uma força externa atuando e ela se move, por esta força externa, eu tenho mobilismo. E o que é o imóvel? Esta caneta. Tem uma força externa e que atua sobre ela, mas não é capaz de movimentá-la. Se não existe força externa capaz de movê-la, ela é imóvel. Mas essa caneta pode movimentar? Pode, por vontade própria. Se ela se movimenta apenas por vontade própria, eu tenho um imobilismo. Se não há força externa capaz de provocar um movimento naquele objeto, eu tenho um imóvel. Então, móvel é aquilo que, diante de uma força externa, atuando sobre, ela se move. O imóvel é aquilo que nenhuma força externa é capaz de movê-lo. Se ele se move pelas próprias forças. Imobilismo, mobilismo. E, por fim, monismo e pluralismo. Monismo, quando se afirma um único elemento como arqué, ou como princípio, ou como fundamento de todas as coisas. Então, quando o filósofo afirma um único elemento, esse filósofo é monista. Tá? Quando se afirma mais de um elemento, é um filósofo pluralista. Então, um elemento, monismo. Mais de um elemento, pluralismo. O que nós vamos iniciar a partir de agora
Esses dois últimos conceitos de mobilismo e imobilismo, monismo e pluralismo faz muito sentido e ajuda muito no desenvolvimento dessa filosofia pré-socrática. Então, a gente vai precisar o tempo todo desses dois conceitos. Tá? Seguindo, eu vou dividir esta apresentação da filosofia pré-socrática, então vamos para a filosofia pré-socrática, tá? Eu vou dividir em duas partes. Parte 1, eu vou trabalhar 4 escolas e alguns filósofos dessa escola. Na parte 2, eu volto com os principais e mais importantes filósofos, ou os mais de maior grau de influência, filósofos dentro de pelo menos 3 escolas dessa. Então, na primeira parte, que nós já iniciamos, e eu vou concluir com vocês hoje, nós vamos trabalhar 4 escolas. A jônica, a pitagórica, a eleata e a pluralista ou atomista. Ok? Bom, mas alguns livros e algumas apostilas traz no período pré-socrático uma quinta escola. Eu não gosto de colocar esta quinta escola no período pré-socrático. E eu explico por quê. E vocês vão entender de maneira simples. Nessas 4 primeiras que eu citei, e na quinta não, tá? Eu nem citei o nome ainda. Mas nessas 4 primeiras escolas que eu citei, todo filósofo, de uma forma ou de outra, direta ou indireta, ele se reportará à natureza para explicar as coisas. E esta quinta escola, eu considero um erro, tá? Nessa quinta escola, que é a escola sofista, nenhum sofista reporta a natureza para explicar as coisas. O sofista já usa o antropos para explicar as coisas. Então, a meu ver, a escola sofista não se encaixa no período pré-socrático. Porque a base do período pré-socrático é a cosmologia. Eles utilizam de elementos da natureza para explicar as coisas, de maneira direta ou indireta. O sofista não utiliza. O sofista já utiliza o antropos. Então, vamos tirar o sofista daqui, e o sofista já vem a partir da filosofia socrática. Ok? Até aí, pessoal. Tá ok para vocês? Estou apenas recordando. Então, vamos lá. O que a gente já tinha trabalhado com vocês? Nós já tínhamos começado a escola jônica. Vamos aprender a identificar um jônico. É simples, tá? Você pode usar 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é conhecimento de geografia. Você tem bastante conhecimento de geografia da Grécia, principalmente da Grécia Antiga? Tem. Ótimo, fica fácil. Porque todo filósofo é identificado pela cidade. Se você tem conhecimento da Grécia Antiga, você sabe a que região, a que colônia, a que região da Grécia pertence determinada cidade. Por exemplo, Mileto, que é a cidade de Tales. Você sabe que ele é da Jônia. Então, Tales, escola jônica. Dá para identificar pela cidade. Éfeso, Éfeso é da Jônia. Heráclito de Éfeso. Tá? Bom, Empédocles de Agrigento. Agrigento já não é. Da Jônia não, é de outra colônia. Bom, segundo parâmetro, aí é mais simples ainda. Todo filósofo da Jônia utiliza um elemento da natureza ou mais de um elemento da natureza para explicar as coisas. E de maneira direta. Quais são os elementos da natureza? São 4. Água, terra, fogo e ar. Então, você se deparou com um filósofo e ele utiliza um elemento ou mais de um elemento para explicar as coisas, você tem um filósofo da Jônia. Tales, princípio, a água. Água. Ele é jônico. Heráclito, o fogo. Ele é jônico. Anaxímenes, o ar. Jônico. Xenófanes, a terra. Jônico.
Tá? Anaximandro, os quatro elementos. No Anaximandro, os 4 elementos estão presentes. Se os 4 elementos estão presentes, de maneira indireta, ele vai afirmar que esses 4 elementos é que formam as coisas. Mas qual deles? Não, é o apeiron. O apeiron depende dos 4 elementos. Tá? Depois nós diferenciamos o Anaximandro do Empédocles, para ficar mais claro para vocês. Beleza. Então, você já aprendeu a identificar um filósofo da Jônia. Então, vamos para esses filósofos a partir de agora. Tá? Então, estamos na escola jônica. Esses filósofos podem oscilar entre monistas e pluralistas. E os monistas podem oscilar entre mobilistas e imobilistas. E o pluralista só pode ser mobilista. Não tem como o pluralista ser imobilista. Se é plural, é móvel. Tá? Então, princípios básicos. Então, vamos lá. O primeiro da Jônia é o Tales. Tales de Mileto. Vamos partir do princípio seguinte. Tales, a gente considera, de maneira geral, Tales o pai da filosofia. Eu explico por quê. A filosofia é uma forma de pensar, é uma forma de se responder a um problema. E ela tem características bem peculiares. Ela é racional, ela é histórica, ela se baseia em realidade concreta, em fatos, ela depende de provas, ela depende de fundamentação lógica. Está aí o estilo filosófico de se responder às coisas. Digamos que, comprovadamente, Tales foi o primeiro a dar uma resposta nesses moldes. Se Tales foi o primeiro a dar uma resposta nos moldes que eu acabei de citar, Tales é o pai da filosofia. Então, Tales é o iniciador da filosofia. Segundo ponto, vamos atrás daquilo que responde à pergunta: qual o princípio primeiro e a causa última de todas as coisas? Traduzindo isso, tá? Onde tudo começa, onde tudo se encerra. Princípio e fim de tudo. Onde tudo começa. E qual que é o fim de todas as coisas? Tales, para responder essa pergunta, estabeleceu alguns critérios. Primeiro, o elemento para ser a origem e o fim de todas as coisas, princípio e fim, tá? Para ser a arqué de tudo, esse princípio precisa ser imóvel. Em outras palavras, lembra? Não há força externa capaz de movê-la. Ok? Então, para o Tales, o princípio tem que ser imóvel. Segundo, o princípio tem que ser imutável. Por quê? Parafraseando Parmênides, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, aquilo que muda deixa de ser. E o que deixa de ser não é. E o não é não existe. Então, aquilo que muda é e não é ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então, o princípio tem que ser imutável. Para ele ser imutável, ele tem que ser imóvel. Então, princípio imutável e imóvel. Terceiro, tem que ser eterno. Por que ele tem que ser eterno? Porque aquilo que não é eterno tem princípio e fim. E aquilo que tem princípio e fim pode começar e acabar. Tudo que começa é criado por outro. Eu, para existir, tive que ser criado. Esse computador, para existir, teve que ser criado. Então, princípio de temporalidade. O princípio originário de todas as coisas, ele tem que ser eterno. Ou seja, ele cria tudo, mas não é criado por nada. Então, ele é imóvel, ele é imutável e ele é eterno. E, por último, ele tem que estar presente em todas as coisas. Todas as coisas têm que conter aquele elemento, aquele princípio. Então, para o Tales, observando claramente as coisas, o único elemento que está presente em tudo e
tudo na presença dele vive e na ausência morre, para o Tales é a água. A água, então, para o Tales é imóvel. Mas a água move, então ela move por conta própria. Ele é imutável porque a água é sempre água. O que muda na água é o estado em que ela se encontra. Ela é eterna porque ela está aí desde sempre. Ela é anterior a qualquer coisa e será posterior a qualquer coisa. E tudo possui água, tudo tem umidade. Na presença da água, tudo vive. Na ausência da água, tudo morre. E onde ele observou isso? Esse princípio de vida e morte, provavelmente ele era um comerciante, provavelmente ele passou pelo Egito. E ele pôde, na estadia dele no Egito, ele pôde presenciar o milagre do Nilo. No período da cheia, o Nilo transforma o deserto num jardim. No período da vazante, o deserto é pura areia, é morte pura. Então, para o Tales, o princípio é água. Resumindo, Tales é um monista e imobilista, que tem como princípio a água. Segundo, eu não vou usar uma ordem cronológica, mas o segundo é Anaxímenes. Anaxímenes também é um monista, então irá afirmar um único elemento. Tá? Só que o Anaxímenes, ele se encaixa dentro daquele padrão dos monistas. Podem ser mobilistas ou imobilistas. No caso do Anaxímenes, ele é um monista mobilista. Ou seja, ele acredita que o elemento que cria todas as coisas, ele é móvel. Ele está em movimento constante. Tá? Então, qual que é o princípio dele? O princípio dele precisa de algumas coisas. Tá? Ele precisa de uma causa geradora. E a causa geradora é a alma de tudo. Então vamos entender o que os gregos consideram como alma. Alma, em grego, nesse período, é o mesmo que ânima. Alma igual a ânima. O que é ânima? Ânima é princípio de vida. Traduzindo isso numa linguagem simples. Sopro. Eu posso fazer isso porque eu estou diante de uma câmera e do computador. Se eu estivesse aí e vocês estivessem à minha frente, na atual conjuntura eu não poderia fazer isso. Mas o princípio de tudo é o sopro. Sopro é alma? É. Se você pegar a Bíblia, isso vai aparecer até lá na Bíblia. Deus criou o homem, viu que era muito bom. Deu vida a ele. Como é que Deus deu vida ao homem? Deus soprou. Sopro de vida. Deus deu alma. Então, o princípio de tudo é a alma. É o sopro. E o sopro é o quê? Ar. O sopro é o ar. Sopro igual a ar. Então, qual que é a origem, o princípio, causa inicial e final de todas as coisas? O ar, que é igual à alma, que está presente em todas as coisas vivas. Tudo que é vivo tem alma. Tudo que é vivo tem sopro. Como é que as coisas nascem a partir da alma? A alma é igual a sopro, que é igual a ar. O ar pode condensar ou rarefazer. Tanto no processo de condensação quanto no processo de rarefação formam-se as coisas, tanto as sólidas quanto as líquidas, quanto as gasosas. Certo? Então todas as coisas nascem do ar, que tem a potencialidade de condensar e se rarefazer. Então, Anaxímenes é um monista mobilista e o princípio é o ar. Terceiro, Anaximandro. Eu disse para vocês que não estava seguindo uma ordem cronológica. Então, vamos lá. Anaximandro é aluno de Tales. Anaxímenes foi aluno de Anaximandro. Então, por que você trouxe o Anaximandro depois do Anaxímenes? Por um único motivo. Anaximandro não é monista. Anaximandro é um pluralista. Anaximandro é um pluralista. Então, ele vai afirmar
mais de um elemento, que para ele é o indeterminado, é o que não há determinação. Então existe um quinto elemento. O indeterminado é o quinto elemento. São 4, água, terra, fogo e ar. Existe um quinto elemento. Originário do quê? Da junção dos 4. Os 4 juntos formam o indeterminado. Por quê? Se os 4 estão presentes em tudo, qual deles é a origem? Não tem como eu determinar qual dos 4 é a origem de tudo. Então, existe um quinto elemento que é o indeterminado. Eu junto água, terra, fogo e ar, e esta junção gera o indeterminado, que é o apeiron. Apeiron igual a indeterminado. Então, o apeiron é resultado de um princípio de unidade entre os 4 elementos. Não há princípio de diferenciação. Junta os 4, forma uma unidade. Esta unidade aqui é o indeterminado, que é o apeiron. Então, o apeiron é o indeterminado, ou ilimitado, ou absoluto. Apeiron. Esta é a escola jônica, ok? Seguindo, a segunda escola. A segunda escola é a escola pitagórica. Princípio da escola pitagórica. Pitágoras não usa diretamente o ar, ou os 4 elementos. Então ele está numa outra escola agora, numa outra região. Pitágoras está em Samo. Então ele não usa os 4 elementos, não. Mas ele vai usar e buscar na natureza a resposta. Então ele é um cosmologista, normal. Qual que é o princípio dele? O número. O número é a origem de tudo. Eu quero que vocês lembrem o seguinte. Número para os gregos é ponto. Número 1. 1. Como é que nasce tudo? Porque, segundo Pitágoras, o princípio originário de todas as coisas é o 1. O 1 original. Tudo nasce do 1. Tudo nasce do 1. Como? Dividindo. Se eu dividir o 1 uma vez, nasce o 2. Se eu dividir 3, se eu dividir 4, então o número para os gregos é 1, unidade geradora de todas as coisas, 2, que é a dualidade, 3, e assim sucessivamente. 4. Bom, só uma perguntinha para vocês. Dá para enxergar números na natureza? Então, o princípio de tudo é o número. Mas guardem bem uma coisa. Os números nascem da divisão do 1. E essa divisão, ela é caótica? Não. Ela é ordenada, ela é racional. Então, a divisão gera unidade. A divisão gera unidade. Então, cada divisão gerará uma nova unidade. Então, o 1 primordial dividido gera o 2, que é uma unidade dúbia. O 1 originário dividido gera o 3, que é uma unidade tripla, uma unidade quádrupla, e assim sucessivamente, infinitamente. Então, tudo é número. Ô Pitágoras, além de eu olhar e ver formas numéricas, dá para provar isso de outra forma? Dá. Música. Como é que eu chego a uma música? Música é divisão. E ele vai criar um instrumento chamado monocórdio para provar. Então, pela primeira vez na história da ciência, alguém faz uma experiência para provar uma tese. A tese do Pitágoras, ela é provada experimentalmente. Eu tenho uma experiência comprobatória daquilo que está se dizendo. Música
Então vamos lá, vamos para o braço de um violão. Para eu tirar uma música, eu tenho que dividir as cordas. E aquela divisão de cordas, ela não é o caos, ela gera harmonia. Então o universo é música. Tem um segundo ponto na tese do Pitágoras, que é a imortalidade da alma. E o Pitágoras vai partir daquilo que a alma, sendo imortal, ela reencarna. Então há um princípio de reencarnação, que ele chama de metempsicose. Em que consiste isso? A alma está presente nesse corpo, só que o corpo morre. O que sobrevive? A alma, que é imortal. Então o que acontece? A alma desencarna, ela sai do corpo, ela vai subir, vai para uma região chamada limbo, esperar o momento adequado para precipitar de novo no novo corpo, no outro corpo. Então a alma desencarna, sobe, espera um momento e precipita sobre o novo corpo, reencarnando. Esse processo de desencarnar, subir, esperar um momento e reencarnar de novo, ele chama de metempsicose. Então, em que consiste a metempsicose? É no processo de reencarnação, o ciclo de vida ou ciclo de reencarnação da alma. Beleza? Vamos caminhar para a gente encerrar. A outra escola é a escola eleata. E aí eu vou adiantar, como se eu estivesse passando o carro na frente dos bois. Eu vou trazer já o Zenão. A escola, só esclarecendo, a escola eleata, ela é monista e mobilista. No estado em que se encontra o Zenão tem sérios problemas com o imobilismo. Como assim? Vem sendo muito criticado. E criticado de maneira muito jocosa, muito irônica. Zenão se depara com muita ironia ao princípio da escola que ele faz parte, que é o imobilismo. Então ele se vê diante de uma série de problemas, uma série de críticas que ele tem que enfrentar. Só que ele percebeu o seguinte: cada tese a favor do imobilismo que ele apresenta, o pessoal já tem argumentos prontos para derrubar as teses dele. Ou seja, fazer ironias, propor coisas de maneira irônica, jocosa, fazendo piadas com a tese dele. Então, é aí que ele toma a decisão. E eu trouxe o Zenão justamente para você saber disso. No Zenão, não é importante mais a tese imobilista. Ele é um imobilista e não vai mudar. Então, a filosofia dele consiste no quê? No método. Qual o método? Chama-se método dialético. Método dialético. Em que consiste o método dialético? Então vamos lá. Aí é que está o segredo do Zenão. Ao invés de apresentar uma tese a favor do imobilismo, Zenão toma a decisão de pegar as teses dos mobilistas, entrar para dentro delas e encontrar falhas, para, a partir das falhas, ele descaracterizar as teses apresentadas ou desmerecê-las. Então vamos lá, você me apresenta uma tese. O tal time de futebol é o melhor time do mundo. Ao invés de falar com você que ele é o péssimo, o que eu faço? Eu começo a encontrar, dentro do seu argumento para justificar que determinado time é o melhor time do mundo, eu começo a encontrar falhas nos seus argumentos para descaracterizar a sua tese. Quando você chega a afirmar, não, esse time é o melhor do mundo, você não é, não. Por que não é? Por quê? Você afirmou isso. Tem isso. Eu encontro falhas nisso consiste o método dialético. Que o Zenão trabalha em torno do quê? Algo bem simples. Ele vai propor para você, e isso está lá que eu coloquei lá no HD virtual já. Ele vai trabalhar a partir dos paradoxos. O que são os paradoxos? São teses dos mobilistas. O Zenão está dentro em contradição
olha, você está argumentando desse jeito aí, mas a argumentação que você está me apresentando não procede, porque tem falhas. Nisso consiste o método dialético. Então, deixa eu terminar com vocês, porque meu tempo, inclusive, já terminou. Me dá só mais 2 minutinhos que eu vou terminar. A última escola é a escola pluralista. Lembrando vocês que eu vou voltar na escola jônica, na escola eleata e na escola pluralista depois, tá? Então, vamos lá. Na escola pluralista, eu trouxe para vocês 2, o Empédocles e o Anaxágoras. Resumindo rapidinho. O Empédocles, o princípio é o mesmo do Anaximandro. O princípio é o mesmo do Anaximandro. Os 4 elementos. Só que o Anaximandro trata os 4 elementos como uma unidade. Ele junta os 4. E aí eu crio o indeterminado, porque os 4 juntos criam um 5º elemento. E isso é o Anaximandro. O Anaxágoras afirma que qualquer coisa tem os 4 elementos. Mas fica uma pergunta. Eu preciso de um princípio originário. Qual deles? É aí que nasce. Para o Anaxágoras, cada elemento se apresenta nas coisas em maior ou menor grau. Então não dá para eu definir a origem. Então qual que é o princípio de todas as coisas? Lembra, no Anaximandro é o indeterminado. No Anaxágoras é o indefinido. Não tem como eu definir. É a indefinição, uma vez que cada elemento encontra-se nas coisas em maior ou menor grau. E por último, o Anaxágoras, ele vai partir da existência de um espírito onisciente, ou seja, um princípio que sabe tudo. Esse princípio ou esse espírito que sabe tudo cria aquilo que ele chama de semente. Então veja bem, a origem de tudo é a semente que é criada por um espírito que tudo sabe. É um espírito que, usando o conhecimento que ele possui, ele cria a semente e a semente dá origem a todas as coisas. Então, estas sementes são em quantos números? Em números ilimitado, infinito, indefinido. O princípio de tudo, então, não é o espírito. O princípio de tudo é a semente, que é criada pelo espírito que tudo sabe. É um espírito que, usando o conhecimento que tem, cria a semente e a semente dá origem a todas as coisas. Então, esta seria a primeira parte dos filósofos pré-socráticos. Rapidinho, terminando e já me despedindo de vocês, tá? Deixa eu só colocar para vocês aqui os slides que estão no Moodle para vocês já. Eu vou compartilhar uma tela e aí eu já me despeço de vocês, tá? A minha tela sumiu aqui. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não consigo. Beleza. Deixa para lá. Tá? Deixa eu sair aqui, deixa eu voltar para a minha tela. Bom, pessoal, muito obrigado a vocês pela presença, tá? E quarta-feira nós temos encontro marcado, tá bom? Até mais. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Bom final de semana, Nonato. Tchau. Quarta-feira. Tchau.